E o governador de São Paulo, voltando aqui os olhares para o nosso país, o Tarcísio de Freitas, cancelou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava marcada para amanhã na Papudinha. Tem uma justificativa, né? O que ele disse foi o seguinte: foram compromissos em São Paulo que motivaram esse cancelamento. O encontro tinha sido autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, seria a primeira visita de Tarcísio desde que Bolsonaro foi para a prisão. Também seria o primeiro encontro dos dois desde que o ex-presidente decidiu que Flávio Bolsonaro vai ser candidato à presidência da República. Flávio já tinha até falado sobre esse assunto, né? Confirmado que Bolsonaro falaria pessoalmente ao governador Tarcísio, que vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador e que a reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT nas eleições, né? E disse que as presidenciais estão descartadas para ele. Disse o Flávio em entrevista ao jornal O Globo. E aí o Tarcísio não foi para ouvir isso não, o Reinaldo. Tinha compromissos aqui, né? Bom, em primeiro lugar, Diego, o dia que eu marcar um troço que sirva a gente tomar um negócio, bater um papo, e você falar assim, ai, rei, faltei porque eu tinha compromisso, eu vou ficar muito magoado, né? Entendo. Falar, não, você tinha, mas tinha um compromisso comigo, porra. Também, Por que você né? não foi? É. Você achou que o outro era mais importante, foi isso? Será que Você me foi? deu, você me deu toco assim, porque tinha algo mais a fazer, né? E simplesmente não apareceu. É claro que a relação ali está estremecida. Bem feito o Tarcísio não me escutasse. É brincadeirinha. Às vezes eu faço essas brincadeirinhas, as pessoas levam a sério. No dia 7 de julho, eu escrevi nesse glorioso portal, né, maior da Terra, né, um dos maiores, eu escrevi que os Bolsonaro não passariam o bastão para Tarcísio. Eu não acho ainda que ele está completamente descartado, mas hoje a coisa é muito remota, a chance dele ser candidato, até porque as pesquisas estão sorrindo para Flávio Bolsonaro, né? Hoje saiu uma, né? Nós já vamos ver. Atlas Bloomberg. E nessa pesquisa Atlas Bloomberg, ele está bem, né? Já falamos. Não passaria o bastão, porque, evidentemente, se Tarcísio se torna o candidato do bolsonarismo e ele só conseguiria se eleger com os votos do Bolsonaro, e se a pesquisa que saiu hoje estiver certa, o desempenho é ruim, isso o afasta ainda mais da candidatura, né? Mas ele só conseguiria com os votos do Bolsonaro. E aí o Eduardo disse, não, peraí, são votos do Bolsonaro? Então são votos nossos, da família. Né? E era o que eu antevia, por uma razão até lógica. Né? E a razão lógica, histórica, história cheia de narrativas a respeito, há um livro clássico, brilhante, né? Escrito por uma mocinha, né? A Mary Shelley, né? Há sempre uma contradição entre criador e criatura. Isso é uma fatalidade até psicanalítica. Um pouquinho de Freud, né? E como é que é, né? Como é que acontece o complexo de Édipo na relação com o pai? Como é que uma pessoa constrói a sua alteridade, né? Não pode ser dentro da caverna familiar, né? Do ponto de vista psicológico, não é? Senão os italianos vão ficar bravos comigo. A gente gosta de morar tudo junto. Não, pode morar tudo junto. O problema é você construir a sua alteridade, você se construir como indivíduo, né? E isso é preciso que haja uma tensão sempre, né? Com a sua origem. Então, da psicanálise à política, passando pela história, os múltiplos exemplos, é claro que haveria o risco de a criatura se voltar contra o criador. E o Tarcísio buscaria criar sua própria herança política. Foi o que eu escrevi no dia 7 de julho e até ilustrei com uma imagem
uma ilustração do Frankenstein, né, que é o livro da Mary Shelley, né, que tem um desdobramento trágico, como todo mundo sabe. Aliás, vejam o novo filme sobre o Frankenstein. Os 40 minutos finais valem aquele filme gigantesco. Todo mundo sabe qual é a história, mas está muito bem contada ali. É espetacular. Os 40 minutos finais. Muito bem. Então, eu sempre achei que eles não iam entregar assim de bandeja. E também sempre achei, e escrevi, que eu não via grande dificuldade para o Bolsonaro transferir os votos, porque há uma conjunção de duas coisas ali que a gente vai ver que estão na pesquisa, né? Há um núcleo, sei lá, de talvez 20 e poucos por cento, que vão votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Há o antipetismo, o antilulismo, que também se junta, né? E, portanto, seria difícil o Tarcísio ser ungido. Aí o Bolsonaro iria chamá-lo lá para dizer o seguinte, porque o Tarcísio continuava aqui, veja só, aquilo que eu brinco, os mercados, né, eles preferem Tarcísio. Uma parte do empresariado prefere Tarcísio, uma parte prefere Tarcísio. Né? Às vezes eu tenho vontade de perguntar o que é que o Lula não deu a essa gente para eles preferirem o Bolsonaro. Deu muito mais. Né? Mas, enfim, tem isso, acho que tem o preconceito ideológico aí que conta. Né? Aí era para dizer assim, ó, é o Flávio, você não vai, porque afinal você vai ser uma criatura obediente, né? E você vai ajudar a gente a ganhar a eleição em São Paulo. Aí o Tarcísio falou, eu até brinquei, porque quando eu era professor, às vezes eu falava para os meninos, para as meninas, tem prova do livro tal dia, não adianta vir com a história, professor, vou não vir, né? Porque vou ao médico. Eu falo, se vai não vir porque vai ao médico, a gente conversa sobre o livro um dia antes, não tem problema. Então, né? Então o Tarcísio falou, eu vou não ir. E expressa, evidentemente, pode alegar o compromisso que for, está expressando um descontentamento e considerando que a esta altura dificilmente será candidato, a menos que haja uma crise. Agora, veja, não dá para a gente criar teorias sobre o inesperado, né? Eu não sei o que, a essa altura, poderia tirar o Flávio da candidatura. Poderia ser um desempenho bizonho nas pesquisas. Não está. Não vai conseguir uma articulação política ampla. Essa articulação política ampla vai impedi-lo de ser candidato, se não conseguir? Também não vejo. O entusiasmo do Tarcísio será um entusiasmo frio. Eu não sei se precisa do entusiasmo quente. Né? Bom, Tarcísio, acho que vai para a reeleição. As pesquisas apontam isso, não é só pesquisa que conta, mas é claro que são números bastante significativos também para o Flávio. Né? Vamos dar uma olhada neles? O presidente Lula... Vamos lá. O presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno na nova rodada da pesquisa Atlas Intel, foi divulgada hoje. No cenário ampliado, com a direita fragmentada entre diferentes candidaturas, veja que Lula registra 48,4% das intenções de voto. O Flávio Bolsonaro aparece na segunda posição, com 28%, seguido por Tarcísio de Freitas, com 11%. Os demais nomes testados ficaram abaixo dos 2 dígitos. Ali, Renan Santos, Caiado, Ratinho, Zema, Aldo Rebelo, Branco Nulo 2,1%, 0,3% não souberam responder. Bom, o que a gente vê é que o presidente mantém desempenho semelhante, né? Também no outro cenário, apenas com Lula contra Flávio, a gente tem aí o gráfico também, pessoal. Ele considera, a avaliação é a seguinte, né? Os números apontam não, isso é o Fernando Haddad, né? Fosse o candidato do PT. O Haddad teria 41,5% e o Flávio 35%. Reinaldo, vai comentando, o pessoal vai soltando lá de dentro os gráficos. Bom, vamos lá. Tem um primeiro cenário, né, que eu acho interessante. Eu fui fazendo as somas aqui.
Quando você tem o cenário cheio, e eu não acredito nesse cenário cheio, esse monte de gente disputando no campo da direita, Provável, né? né? Mas, oi? Bem improvável que isso aconteça, né? Improvável, acho improvável. E há aqueles que vão estar. O Aldo acho que vai estar, o União Brasil quer que o Caiado esteja para negociar depois, o Renan Santos vai estar. De qualquer modo, o desempenho dos governadores nessa pesquisa, no geral, exceção feita ao Tarcísio, é um desempenho bastante bizonho, né? Nessa pesquisa, em estando certo. Então, vamos lá. O que a gente constata é, se colocasse todos os cenários de uma vez só, mas pode ir passando, o Lula quase ganha no primeiro turno em todos eles. E, em alguns casos, quando o Flávio não está, ele ganha. Tem um cenário aí em que o Lula tem o cenário 3 sem o Flávio, o Lula tem 48,5% e a soma dos adversários 45,5%. Então, o Flávio passa a ser, estando isso aqui certo, hein? O Flávio passa a ser um elemento também importante para o Lula não levar no primeiro turno, a depender da situação. Eu não acho provável que isso aconteça. Acho muito difícil. Né? Mas os cenários com o Flávio, no primeiro turno, na pesquisa Atlas Bloomberg, são mais favoráveis do que com o Tarcísio. No primeiro turno já era da Quest. Só que no segundo turno, a diferença com o Tarcísio era um pouco menor. 7 pontos com o Flávio, 5 com o Tarcísio. Né? Agora, e nós já vamos falar de segundo turno, agora a gente vê que, insisto, estando isso certo, o Lula fica a 1,5 ponto, às vezes menos, de ganhar no primeiro turno, mesmo com cenários ali. Quando isso fica mais longe? Quando é o Flávio candidato. Porque o Flávio obtém, veja só, quando o Flávio é o candidato do bolsonarismo, ele obtém 35% dos votos, o Lula 48,8%. O Caiado 4,3%, o Renan Santos 3,4%, o Ratinho Júnior 2,8%. Isso aqui é um número que me impressiona um pouco, né? Você ter... Isso aqui não é menoscabo a ninguém, mas o Renan Santos era líder de um movimento, que agora é partido, Missão, 3,4%. O Ratinho Júnior tem um estado na mão, 2,8%. Pode se eleger senador lá com 70% dos votos, mas aqui, como nome nacional, a expressão é muito pequena, Zema idem. Veja, nesse cenário eles estariam atrás, ainda que com margem de erro, do Renan Santos, né? O próprio Zema, 2,8%. Né? E quando vai o Tarcísio como candidato do Bolsonaro, o Flávio tem 35%, ele tem 28,4%. E nesse cenário, o Lula poderia até vencer no primeiro turno. Né? Com Michele candidata, 30,9%, mais do que Tarcísio também. Dá quase Lula no primeiro turno. Quando é Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, sem Flávio, sem Michele, aí é vitória no primeiro turno para Lula. Então, Lula está muito perto de uma vitória no primeiro turno, nesses cenários. Mas o Flávio está com excelente desempenho. O que eu acho estranho, mas, enfim, eu não estou botando a pesquisa em dúvida, eu só estou dizendo que isso aqui vai alimentar o mundo político. O que eu acho um pouco estranho aí é que quando vai para o segundo turno, então vamos lá, o Lula consegue no primeiro turno 48,4%, 48,8%, 45,5%, 48,2%, 48,5% de novo, 48,8% outra vez. E quando vai para o segundo turno, aí o Lula não passa de 49%. Aí eu acho um pouco estranho. Né? Então, ele fica com 49 a 45 com Tarcísio, Michele e Flávio.
Quer dizer, o Lula ganha menos de 1 ponto percentual no segundo turno. Isso, para quem gosta da tese da polarização, é uma beleza, mas eu acho um pouco estranho, né? Insisto, não estou botando a pesquisa, não estou dizendo que tem safadeza na pesquisa, estou perguntando se o método é o melhor, mas enfim. Que é estranho ele, no segundo turno, ganhar menos de 1 ponto do que em relação ao primeiro turno, é estranho, né? Mas aí ele fica a 4 pontos de Tarcísio, Michele e Flávio, e já 10 pontos de Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, né? Aqui com desempenho bem pior do que na pesquisa Quest, né? Agora, querido, sem guerra, sem a ocupação militar da Groenlândia e com números como esse, e considerando o que os mercados acham do Lula, eu insisto, né, eu gostaria de saber o que é que os incomoda tanto, né? E eles não saberiam dizer, certamente não são os lucros que eles obtêm. Aí a Bolsa já bateu um novo recorde, passou de 169 mil pontos, dólar caiu, porque, afinal de contas, então não haverá guerra entre aliados, né? Militar pelo menos, e caiu a vantagem do Lula nessa pesquisa em relação aos outros. Eu não estou dizendo que a pesquisa Quest está certa, não estou dizendo que a pesquisa B está certa, que essa pesquisa está certa, eu só estou dizendo que sim, é preciso que, se os progressistas quiserem ganhar a eleição, é preciso que eles saibam que a luta será muito dura. É isso aí.